Olá, graça e paz, amados irmãos. Ficamos felizes em poder contribuir com suas vidas espirituais e esperamos que por meio desta curta mensagem Deus venha lhes favorecer, lhe concedendo graça sobre a vida de cada um dos amados irmãos. Queremos ler o Salmo 23 e trazer uma mensagem da parte de Deus para todos os amados irmãos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Meus queridos, por meio desta palavra, o Senhor Deus, Ele nos instrui sobre a sua presença suficiente em nossa vida, sobretudo na vida daqueles que são ovelhas do Senhor. Davi disse que certamente o Senhor era seu pastor, e porque o Senhor era seu pastor, nada lhes faltará. Em outras palavras, parafraseando, o Senhor quer dizer que se o Senhor é nosso pastor, de nada teremos falta, pois a sua presença é suficiente. Certamente aqueles que gozam da presença do Senhor como seu pastor, têm em sua vida todas as coisas que certamente devem contribuir para que possam viver uma vida totalmente satisfeita. Isso quer dizer que esta pessoa deve viver uma vida longe de murmúrios, longe de tudo aquilo que provoca insatisfação em seu coração, gerando melancolia, gerando rancores, mágoas, gerando uma tristeza profunda ou até mesmo preocupações e ansiedades que não têm fim. E neste tempo de pandemia, possamos desfrutar da presença do Senhor, e esta presença deve ser uma presença satisfatória, uma presença que em nossa vida deve ser suficiente, conforme a palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 4, Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Assim sendo, se você tem o Senhor como seu pastor, conforme a palavra de Deus nos diz, você deve repousar no Senhor. E o Senhor, Ele nos usa aqui uma palavra figurada em que o salmista fala de águas tranquilas. Águas tranquilas, isso quer dizer que o Senhor, em meio às nossas tempestades, em meio às nossas secas, em meio aos nossos sofrimentos e provações, o Senhor nos faz repousar em águas tranquilas, em águas em que verdadeiramente não há por que nós ficarmos atormentados com coisa alguma. Não somente por causa disso, mas porque o Senhor nos leva a pastos verdejantes. Como pastor, o Senhor nos alimenta com a sua palavra. E esta palavra, uma vez que é guardada em nosso coração, o Senhor nos alimenta com o pão vivo que desceu do céu. Assim como nós aplicamos a palavra de Deus em nossa vida, nós guardamos esta palavra e aplicamos ela quando vem aquele pensamento adverso, aquele pensamento provocado por nossa carnalidade, e que muitas vezes nos deixa ansiosos. Esses pensamentos negativos, provocados por nossa carnalidade, nossa natureza pecaminosa, devem ser substituídos pelos pastos verdejantes, ou seja, pelo alimento verdadeiro que nós recebemos, que é a palavra do nosso Senhor, quando guardamos em nosso coração. Assim, descansamos no Senhor, havendo, portanto, refrigério em nossa alma. O que é o refrigério? São tempos de paz e de bonança. As águas agitadas são tranquilizadas, as tempestades são acalmadas, porque meditamos na palavra do nosso Deus, nos alimentamos dos pastos verdejantes e pela fé repousamos no Senhor. E ainda conforme a palavra de Deus nos diz, Ele assim guia suas ovelhas. Ele guia as suas ovelhas
pelas veredas da justiça, ou seja, o povo de Deus não vai tropeçar, o povo de Deus não vai cair, o povo de Deus não vai desistir, que mesmo que venham as tempestades, mesmo que venham os lugares sombrios, que venham a nos causar medo, mas o Senhor conduzirá as suas ovelhas, e de modo algum essas ovelhas vão se perder, essas ovelhas vão desistir de caminhar ao lado do seu Senhor e de praticar aquilo que é justo e verdadeiro, aquilo que está de acordo com a vontade do seu Senhor. Este é as veredas da justiça, porque as suas ovelhas amam o nome do Senhor e por isso se esforçam em preservar, em zelar, em honrar o nome do seu sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus. E por último, ainda que essas ovelhas elas venham a caminhar por vales tenebrosos, o que a palavra de Deus nos diz aqui, o vale da sombra da morte, um lugar de medo, um lugar que possa vir a nos causar até mesmo a aflição, né? É medo até inclusive de morrer, mas não temeremos mal algum. Este medo não vai causar-nos pânico, né? Aquele medo que nos controla e que sobe, desce pelo nosso coração a ponto de nos causar calafrio, taquicardia, aquela ansiedade que gera em nós uma aflição fora do normal. A palavra de Deus nos diz que as ovelhas do Senhor não têm medo do vale da sombra da morte. Por quê? A Bíblia diz, porque tu estás comigo. As ovelhas do Senhor sabem que o Senhor jamais lhes abandonará no meio do vale. E que mesmo que estivemos passando por momentos difíceis em nossa vida, as ovelhas do Senhor sabem que, como pastor, o Senhor cuida de suas ovelhas. Você é ovelha do Senhor Jesus. Você tem Jesus como seu pastor? Se você tem ovelha, aliás, se você tem certeza que o Senhor Jesus é o seu pastor, você saberá que nada lhe faltará. Tudo que você tem é o suficiente para que você viva uma vida totalmente feliz, em paz e abundante. Mesmo que você só olhe muitas vezes para as coisas ruins desta vida. Mesmo que você só venha olhar os espinhos. Mas você tem que entender que foi por meio de uma coroa de espinhos, aonde os incrédulos olhavam para Jesus como um rei derrotado. Foi por meio daquela coroa que ele morreu por você. E ele doou a sua vida para que você tivesse vida eterna. E o Senhor Jesus hoje está exaltado em glória à destra de Deus Pai. Se você é ovelha do Senhor Jesus, você também deve descansar no Senhor, porque Ele nos oferece águas de descanso. Você deve se alimentar cotidianamente, meditar na palavra de Deus, que deve nos sustentar e nos consolar, restaurar as nossas feridas. Se você é ovelha do Senhor, você deve estar provando deste cajado do Senhor, nos conduzindo pelas veredas da justiça, pelos caminhos da justiça, nos protegendo, não deixando com que a gente venhamos a nos perder. Se você é ovelha do Senhor, mesmo que você esteja caminhando pelo vale da sombra da morte, mesmo que você esteja ali sendo atormentado por algum medo, você deve ficar tranquilo, porque você sabe que o Senhor está com você. Deus te abençoe, meu amado. Se você não é ovelha do Senhor Jesus, hoje você tem a oportunidade de arrepender-se de seus pecados e de se entregar totalmente a Ele. E Ele quer cuidar de você, Ele quer te dar a verdadeira paz. Deus abençoe. A graça e a paz de nosso Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus, nós fizemos esta mensagem. Que Deus lhe abençoe e lhe dê proteção. Amém.